Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do nosso Coringão, o nosso clube do coração. Enfim, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Timão. Vamos falar sobre mercado da bola. Corinthians prepara uma proposta oficial para o volante Raul do Red Bull Bragantino e é óbvio que vou trazer todos os detalhes para vocês. Corinthians monitora o volante Kaique do Juventude? Sim ou não? Como está essa negociação? Existe negociação? Vou trazer para vocês detalhado. Vamos falar sobre Corinthians e Londrina. Vou atualizar vocês sobre o departamento médico do Corinthians também, os últimos boletins aí de informação do Timão para você. Fiel, o vídeo realmente está aqui recheado de informações do nosso todo-poderoso Corinthians. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Fiel, estamos chegando a quase 30 mil inscritos, já batemos 26 mil, faltando apenas 4 mil e é óbvio que eu vou sortear duas lindas camisetas do Timão para vocês, o nosso clube do coração, inclusive essa é uma delas, certo, Fiel? Chega de enrolação, vamos falar o que interessa, vamos falar de Corinthians, porque o Timão venceu o Londrina por 3-0. Uma partida sólida do Corinthians e que foi muito importante, que cravou a volta aí de alguns jogadores, inclusive o Paulinho jogou, tá, Fiel? O jogador ficou até emocionado aí no final do jogo, dando entrevista e se emocionou bastante. O jogador aí que vem sofrendo com contusões e o Corinthians estuda se vai rescindir agora com o jogador no meio do ano ou se vai deixar ele ficar até o meio do ano. Lembrando que a vontade do Paulinho é permanecer até o final do ano, já que o jogador uma vez aceitou reduzir salários para continuar no Timão, tá, Fiel? Paulinho então aí teve a sua volta, o Corinthians ganhou por 3-0, 2 gols do Romero, 1 gol do Giovani, o primeiro tempo horrível, inclusive o Fagner conseguiu ser expulso em um jogo amistoso, afinal, Fagner é sangue no olho, irmão. Fagner não tá nem aí se é amistoso ou jogo pegado, não. Fagner não é de brincadeira, não, tá? Inclusive, Fiel, quero trazer uma informação para vocês aqui, que é o seguinte. O Londrina jogou como se estivesse aí, cara, à procura de 3 pontos numa competição internacional. Isso foi muito importante pro Corinthians, porque deu ritmo de jogo. Apesar do primeiro tempo ter sido horroroso, segundo tempo aí valeu a pena assistir a partida, porque o bicho realmente pegou. Pra vocês terem uma base, teve 3 expulsões no jogo. Então aí o Corinthians serviu para jogadores ganhar minutagem e também para dar ritmo de jogo para jogadores que são considerados titular. Então por isso que foi importante esse amistoso. Já trouxe para vocês aqui que jogo treino entre titular e reserva é diferente de você jogar uma partida amistosa aí, porque o ritmo de jogo é totalmente diferente. Mas a verdadeira prova do Corinthians será terça-feira contra o Racing de Montevidéu pela Sul-Americana, tá, Fiel? Inclusive, já quero emendar essa notícia com um boletim informativo do Departamento Médico do Corinthians, que o Corinthians terá à disposição todos os jogadores que estavam contundidos, com exceção do Diego Palácio. O Corinthians terá a volta do Igor Coronado, que inclusive, Fiel, é a nossa principal contratação até agora, com números aí espetaculares no Al Hilal. Vocês podem ter certeza que o Corinthians acertou em cheio nessa contratação. Infelizmente se contundiu contra o Santo André no finalzinho, teve uma lesão muscular no reto femoral da coxa esquerda, jogador 100% recuperado para ajudar o Corinthians já na terça-feira. Outro jogador que está recuperado é o Maicon, com total disposição Antônio Oliveira, e o Fausto Vera, que sofreu uma contusão no pé direito também, está recuperado, tá, Fiel? Então o Corinthians entrará com força total contra o Racing de Montevidéu, jogo que vai acontecer aí às 9h30 da noite. Então comentem que eu quero saber demais a sua opinião, inclusive vou responder todos os comentários atrasados no dia de hoje, tá, Fiel? Vocês podem esperar, vocês têm desculpa, o corintianeiro aí está muito atarefado, realmente não deu para mim responder os comentários, mas hoje eu vou responder todos os comentários sem exceção. Combinado, Fiel? Vamos falar sobre mercado da bola, porque o bicho está pegando aí no mercado da bola, Corinthians querendo contratar aí de 1 a 2 contratações nesta janela que vai abrir do dia 1º de abril ao dia 19 de abril para jogadores que disputam o estadual. Fiel, inclusive, o Corinthians procurou já o volante Raul por 2 vezes para tentar um acordo. Nessas 2 vezes, o Corinthians teve uma negativa, não do volante, mas sim do Red Bull Bragantino.
Agora a situação mudou. Por quê? O Red Bull Bragantino sabe que o jogador não quer ficar lá. Jogador de 27 anos, super habilidoso, joga com as duas pernas, um volante extremamente velocista e muito bom de bola. Tanto é que o Red Bull Bragantino nem está relacionando mais o jogador para suas partidas, tá? O Corinthians prepara uma proposta em caráter oficial para levar o jogador aí na abertura da janela. Fiel, qual é o status atual? De mediano para avançado, tá, Fiel? Eu acredito muito, e as pessoas com que eu trabalho também acreditam muito, que o Corinthians vai contratar o Raul do Red Bull Bragantino, mesmo ele já tendo sofrido 2 contusões de ligamento cruzado na sua carreira, tá, Fiel? Inclusive, essa é uma das piores contusões que um jogador de futebol pode sofrer, porque realmente fica muito tempo parado. Então, o Corinthians próximo a realizar uma proposta oficial para o volante Raul e próximo de contratar. Eu acredito muito que o Corinthians vai fechar com o Raul na abertura da janela, porque era um jogador considerado totalmente titular no Red Bull Bragantino e nem está sendo relacionado mais, porque o Red Bull Bragantino sabe que o jogador vai sair do time, tá, Fiel? Comentem, porque eu quero saber demais a sua opinião referente a este assunto. Inclusive, mesmo o Corinthians contratando o Raul, Fiel, o Corinthians ainda vai em busca de jogadores na metade do ano, que é a principal janela que abre contratações aí para o cenário esportivo internacional, tá? Essa janela, sim, o Corinthians vem forte para encelar o ciclo de contratação do Corinthians de 2024. Lembrando que o Corinthians também já gastou mais de 130 milhões aí em contratações. Tá, Fiel? Ainda sobre o mercado da bola, saiu informações que o Corinthians negocia com o volante Kaique do Juventude, que é outro volante aí. Fiel, eu vou ser muito sincero com vocês, como eu sempre fui, porque eu juro pra vocês que eu nunca visei likes aqui ou visualizações. Obviamente que isso é importante, mas isso tem que acontecer com naturalidade. A gente não pode forçar. Inclusive as minhas capas que eu faço aqui pra vocês é sempre bem natural, sem forçar nada. Inclusive eu não ponho aí grandes títulos para chamar a atenção. Eu acho que este é um verdadeiro trabalho, esta é a verdadeira transparência que um youtuber tem que ter com vocês. O meu respeito por vocês ele é mútuo e enorme. O Corinthians, vou ser sincero para vocês, para mim não importa quem deu uma notícia, o que me importa é vocês. O Corinthians não negocia com o Kaique do Juventude. Ah, corintianeiro, mas como assim? O Corinthians está monitorando o Kaique do Juventude? O Corinthians não está monitorando o Kaique do Juventude. Fiel, eu trabalho com pessoas de suma importância e de suma responsabilidade. Inclusive, tive a oportunidade de cravar vários jogadores aqui antes de muita gente cravar, antes até de grandes redes de televisão trazer. Graças a Deus, são pessoas íntegras com que trabalho e as informações que tenho deles é que o Corinthians não negocia com o volante Kaique, muito menos monitora. Ah, corintianeiro, mas como assim? Eu não sou o dono da verdade, fiel, vamos deixar bem claro isso. Mas as informações que eu tenho para vocês que confiam em mim, estou passando para vocês que o Corinthians não negocia com o volante Kaique. Pode contratar? Pode. Vou ser muito humilde em vir aqui e falar, fiel, eu não tinha informação. Realmente o Corinthians estava negociando com o Kaique e contratou. Mas eu não tenho esta informação. Vou ser bem sincero. Aliás, eu perguntei antes de vir trabalhar. Fiel, eu esboço tudo. Todas as informações são esboçadas. Eu esboço todas as informações quando eu converso com as pessoas com que trabalho. Eu venho aqui, digito tudo e passo aqui tudo para passar para vocês. O Corinthians não negocia com o volante Kaique, certo, fiel? É a informação que eu tenho aí para passar para vocês. Fiel, quero trazer aqui um boletim informativo para vocês aqui sobre o Gabigol, para vocês verem o quanto que eu não vi as visualizações, que nem o Gabigol na capa estava. O advogado do Gabigol, porque já foi pautado que o jogador foi condenado a 2 anos. O advogado do Gabigol está entrando com um recurso no dia de hoje para tentar diminuir a sentença do jogador. Caso o Gabigol não consiga, inclusive o Flamengo está entrando com 2 processos, um para reduzir a sentença e um para o jogador ser punido apenas para jogos do Brasil e não jogos fora do Brasil, tá, fiel? Tentando uma absolvição aí para o jogador poder jogar competições internacionais. Caso
esses dois processos seja negado, o Flamengo deve rescindir o seu contrato com o Gabigol e ele deve ficar livre no mercado mais tempo. Lembrando que a punição do Gabigol termina dentro de 1 ano, mesmo ele sendo condenado por 2 anos, tá? Porque o STJD-AD acredita que o Gabigol já cumpriu 1 ano desta sentença, tá, fiel? Então o jogador vai ficar 1 ano parado, tendo a sua volta aí em 2025 de abril, tá? Então o Corinthians, existe o interesse do Corinthians ainda no Gabigol? Existe, fiel. Obviamente que o Corinthians tenta a contratação do jogador. Se o contrato dele foi rescindido hoje, um exemplo que quero dar para vocês sobre as informações que o corintianeiro pegou. Se o contrato do Gabigol for rescindido hoje, no dia de hoje, o Corinthians não vai contratar o jogador para o jogador ganhar parado. Mas o Corinthians vai tentar um acordo verbal com o Gabigol para o jogador estar livre, para o jogador vir para o Timão em 2025 na data de abril, tá, fiel? Mas não tem nada concretizado, ainda tem muita água para rolar. O processo, a defesa está entrando com o processo hoje e qualquer informação, qualquer novidade que tiver referente a Corinthians e Gabigol, eu vou trazer para vocês aqui de forma totalmente atualizada. Fiel, o que tinha de mais importante de notícia atualizada do Corinthians é isso, eu trouxe para vocês, tô devendo para vocês os vídeos da tarde também, mas hoje, no dia de hoje, sem falta, às 6 horas da tarde, o Corintianeiro está trazendo mais informações do Timão aí para vocês, correto? Fiel, então o meu muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!